amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus já tem falado conosco através de louvores, através da leitura desta noite. Aleluia, mas Deus ainda tem algo para a igreja. Aleluia, através do teu servo, vai irá trazer essa mensagem. Aleluia. E nesta noite, meus irmãos, fica atento que Deus vai falar com você. Não deixe escapar. Aleluia, a bênção que irá passar, chegar até você nesta noite, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, juntamente aqui com nossos irmãos, aleluia. Eu tenho uma comunhão com o nosso amado pastor, sempre tem saudade de estar aqui, mas a gente muitas vezes não pode fazer aquilo que a gente quer, né? Hoje tivemos Santa Ceia pela manhã, nosso pastor presidente foi pregar lá no interior, aleluia, e liberou a igreja. E eu já levantei a minha cabeça, já sei para onde eu vou. Glória a Deus. Aqui estou para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos, aleluia, primeiramente receber o amor de Deus, aleluia, com as palmas para Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Soberano, eterno Deus e Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, neste momento, Pai amado, muito me alegro por estar aqui, juntamente com a tua igreja, para ouvir a tua palavra, para sentir verdadeiramente a tua presença, Senhor. Neste momento, meu Deus, eu peço a bênção para toda a tua igreja, que a sua igreja seja repleta de bênção e de vitória. Senhor Deus, aqui está o nosso irmão pastor, que vai trazer a tua mensagem, a tua palavra para com a tua igreja. Deus, usa o teu servo assim conforme tu queres, que ele tenha liberdade pelo Espírito Santo de Deus, para entregar tudo quanto o Senhor mandar nesta noite. E assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 A paz do Senhor, igreja. Amém. Podeis vos assentar. Estou agradecido a Deus, alegre por ter esta oportunidade de estar mais uma vez convosco. Desde que conheci esse trabalho, conheci o bispo, Deus colocou uma comunhão muito forte no meu coração, no nosso coração, e eu louvo a Deus pela vida do bispo, do nosso irmão Zezinho, os demais obreiros desta igreja e a igreja de um modo geral. Louvo a Deus pela vida de vocês e também agradeço pela confiança a mim concedida para estar convosco nesta noite, ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Onde é que tem um relógio? Ali. Tem que ter cuidado comigo. Que hora nós. Isso eu esqueci de perguntar que hora devo encerrar. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para nós lermos uma palavra, o livro de Esther. Eu não sei se eu já preguei o livro de Esther aqui alguma vez, das vezes que eu vim aqui, acho que não, né? Se já preguei, prego de novo. É que eu estou, esses dias, irmãos, eu estou concentrado no livro de Esther, porque eu escrevi este livro aqui, baseado no livro de Esther. E estou escrevendo um outro livro. Quero aproveitar aqui e me justificar para meus colegas corretores que estão aqui. Nosso irmão, eu vou falar o nome porque é meio complicado. Katsumata. Katsumata, lembrei. A senhora Katsumata também. Porque se eu for falar, eu vou falar o nome lá da corretagem e aí eu não sei, né? Mas eu acho que é Ivete, né? Porque na corretagem a
a gente tem diversos nomes. Eu nem vou falar isso, eu nem vou falar o meu nome aqui na corretagem, porque senão vocês vão dar risada. E a nossa amiga ali também, colega corretora, Lenira. Eu acho que ela é Lenira mesmo. Então, e o irmão Zezinho, eu, na verdade, este início de ano, eu não fui trabalhar em lugar algum. Eu estou trancafiado escrevendo um outro livro. Glória a Deus. É o Apocalipse. Inclusive, a semana que vem, sábado que vem, eu vou começar um seminário sobre o Apocalipse ali na igreja Casa de Oração no Inamar. Então, eu parei de trabalhar esses dias para poder me dedicar a esta obra literária. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui a falar sobre o livro de Esther, capítulo 2, quem encontrou aí? Capítulo 2, verso 21 até o versículo 23. Vou colocar esse copo aqui um pouco distante, apesar que hoje a gente mudou bastante, viu, irmãos? Quando eu aceitei a Jesus, faz um tempinho, os pregadores da minha época tinham costume de dar murro. Quem é o que alcançou isso daí? Dar murro em cima do púlpito, sapatear. Aleluia. Eu sou também dessa época, mas hoje a gente, né, pastor João? A gente foi se educando, e aí, mas eu botei um copo de água, porque quase que derramo a água aqui, distraidamente, mas não é por causa dos murros, não. Isso, no passado a gente sapateava, corria, dava murro, mas hoje a gente não faz mais, não. Hoje a gente vai bem tranquilo, dando somente glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Glória a Deus. Eu não sou muito de dar um tema para minhas palestras, mas eu vou colocar um tema aqui que seria fazer investimento no reino de Deus. Fazer investimento na obra de Deus. Se não fosse colocar um tema, o tema seria investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus. Como os irmãos sabem, existem alguns tipos de investimentos. Estou falando de economia. Eu acho que aqui não sei se tem algum economista. Eu vou apostar aqui, não é economista, mas eu vou apostar no conhecimento do meu colega aqui, o corretor Cassumar. Eu acho que ele deve entender bem dessas coisas aí de guardar dinheiro.
pode, enfim, fazer investimento. Então, mas existem investimentos que é a curto prazo e existe investimento a longo prazo. Neste caso aqui, como nós acabamos de ler, este cidadão chamado Mardoqueu, o que ele fez aqui foi um investimento, só que um investimento a longo prazo. Glória a Deus. No livro de Esther, fazendo aqui uma introdução para os irmãos entenderem, o livro de Esther, no seu primeiro capítulo, trata-se de uma festa que o rei Assuero deu, e nesta festa ele convidou toda a cidade de Suzã. Suzã era a capital do império persas e medos. Glória a Deus. E o objetivo desta festa era só mostrar para seus súditos, e principalmente para os governadores, os ministros, os presidentes, todos os grandes, todo o seu império, mostrar toda a sua grandeza, toda a sua glória, todo o seu poderio, toda a sua riqueza que ele havia conquistado. Glória a Deus. E esta festa teve uma duração de 180 dias. Aleluia. E também toda a cidade de Suzã foi convidada a estar nesta festa. Se nós lermos lá o capítulo 1, nós não vamos fazer isso, mas lá estão os regulamentos desta festa. Então, os copos para servir aos convidados eram todos de ouro. E não podia beber 2 vezes no mesmo copo. Glória a Deus. E todos podiam beber à vontade, comer, enfim. Passados-se os dias, em determinado momento, o rei Assuero também entrou ele gostava também de tomar um vinho. E ele bebeu bastante e ficou bastante alegre, para não dizer bêbado. Aleluia. E ele, em determinado momento, mandou que trouxesse a rainha Vasti, para que ela desfilasse diante dos grandes, dos ministros, para que todos pudessem ver a sua beleza e a sua formosura, porque diz a palavra que ela era uma mulher bonita e formosa à vista. Só que a rainha excusou ou recusou a vir desfilar perante os grandes daquele império. Razão esta que deixou o rei Assuero bastante irado e também decepcionado, porque ele era o rei e a rainha lhe desobedeceu. Só que na lei dos persas e medos havia lá um artigo que dizia que as mulheres não podiam participar dos banquetes dos homens. Isso, me ajuda aí. Glória a Deus. As mulheres não podiam participar. Talvez, estribado neste regulamento, neste artigo, é que Vasti não foi. Só que a atitude dela deixou o rei, como eu já disse, irado. E ele imediatamente convocou o conselho daquele império, que era formado por 10 homens, para saber o que deveria ser feito à rainha Vasti, por ela ter rejeitado vir desfilar diante dos grandes, segundo a ordem do rei. E eles então disseram ao rei: olha, rei,
o que Vasti fez é uma vergonha, é uma decepção, não somente para o rei, mas para todo o império, todo o reino. Porque quando as esposas dos homens souberem que o rei mandou chamar a rainha para desfilar e ela não veio, então todas as mulheres do reino, a partir deste momento, não vão mais respeitar, obedecer aos seus maridos. O que, no parecer do conselho, seria uma catástrofe. Glória a Deus. E o que deve ser feito então? Escreve um documento. Na verdade, na nossa linguagem, hoje vou trazer para a nossa linguagem uma carta de divórcio. Então, naquele mesmo instante ali, o conselho reuniu, escreveram, fizeram o divórcio e Vasti foi expulsa do palácio. Glória a Deus. E a festa continuou. Dias depois, passou o banquete e o rei sentiu saudade de Vasti. Lembrou dela e sentiu saudade. Só que lembrou que ele tinha assinado um documento e selado com o seu anelo. Não podia ser desfeito, não podia voltar atrás. Glória a Deus. E agora o que fazer? Novamente chamou o conselho para saber o que o rei deveria fazer, qual o seu procedimento. Então o conselho novamente falou para o rei para fazer uma convocação em todo o império, em todo o reino, e buscar moças que moravam em todas as regiões do império, moças bonitas e formosas. Me ajuda aí, irmãos. Bonita e formosa à vista. Muito bem, me ajuda aí. Eu não sou pregador, eu sou palestrante. Glória a Deus. Bonita e formosa à vista. E foi feito ali as cartas de convocação e espalhou por todo o império. E lá no império morava uma família judaica, aleluia, um certo cidadão chamado Mardoqueu. E esses judeus eram daqueles, como os irmãos sabem, quer dizer, pode ser que eu creio que tem alguns que não sabem, era dos que foram levados de Jerusalém cativos. Na época de Nabucodonosor, foram levados cativos para a Babilônia. Só que o império babilônico havia caído para o império persa e medos. Então, mas eles continuavam lá, morando na cidade de Suzã, que naquele momento era a capital do império dos persas e dos medos. Desculpa que eu estou com uma pequena dificuldade ainda na minha fala. Glória a Deus. Mas vocês estão entendendo, né? Aleluia. Glória a Deus. Morava ali aquela família. E tinha uma moça que os seus pais haviam morrido. E ela fora criada pelo seu primo Mardoqueu, o qual criara como sua própria filha. Glória a Deus. E ela também foi levada ao palácio para se apresentar ao rei. Glória a Deus. Aleluia. Só que Mardoqueu recomendou a Esther, dizendo: olha, não fala a sua origem, não fala do seu povo, né? Não fala que é judia, na família, não fala nada. E ela foi. Moças diversas regiões foram, e muitas foram apresentadas ao rei, e o rei não se agradou de nenhuma outra, até que chegou a hora da Esther se apresentar ao rei. E quando Esther saiu para apresentar ao rei, ela ia caminhando a cidade toda, ia se maravilhando.
caiu na graça de toda a cidade, todo o povo. Aleluia. E quando ela chegou perante o rei ficou, como diz aqui na linguagem nossa, foi amor à primeira vista. Oh, glória a Deus. Então, imediatamente o rei colocou uma coroa sobre a cabeça de Esther. E já fizeram ali uma festa. Aleluia. E houve ali o casamento. Ele casou-se com Esther. E ela passou a partir de então ser a rainha do Império Persas e Medos. Glória a Deus. O pai de Esther, Mardoqueu, a partir daquele momento, ele passou a habitar na entrada do palácio. Não. Ficou ali, tinha uma praça ali na frente, ele ficou por ali. Ali sempre ficava aquele pessoal. Hoje, se fosse no dia de hoje, nós poderíamos dizer os aposentados, os velhos e tantos outros ficavam ali. Ou talvez poderíamos dizer os que não tinham muito o que fazer, né? Aleluia. E ficava ali. E Mardoqueu ficou ali sem se identificar, sem dizer que ele era o pai da Esther, da rainha. Ninguém sabia que ele era o pai da rainha. Ficou ali para ouvir o movimento, enfim. E ele descobriu 2 eunucos do rei conspirando ou planejando matar o rei. E ele ficou sabendo ali, certamente, né, ficou ouvindo ali, né? E ele comunicou fez a Esther, através das suas servas, mandou uma das servas de Esther falar com ela. Esther imediatamente falou ao rei, em nome de Mardoqueu, e o rei mandou investigar e descobriu que era verdade. Vocês estão entendendo aqui o mistério? Vamos entender muito mais para frente. A gente vai devagarinho aqui, depois a gente vai esquentando. Aleluia. Descobriu que era verdade. Então o rei mandou pegou aqueles 2 eunucos e enforcou. E aquele ato foi colocado no livro das crônicas, né? O livro das crônicas dos persas e dos medos. E glória a Deus. Só que no livro lá dos persas e medos havia um artigo que dizia: se alguém prestasse algum benefício ao rei, algum favor, alguma coisa assim, em favor do rei, deveria ser recompensado de forma grande. No caso de Mardoqueu, eu não sei qual a razão, não sei se alguém consegue me explicar, não deram nada a Mardoqueu, mas colocaram lá no livro da lei, e ele não recebeu nada em recompensa por ter salvado a vida do rei. E aí eu sempre medito também nesta palavra e prego baseado nesta palavra, que Deus dá o livramento antes. Aleluia. Aleluia. Deus que conhece o amanhã, o Deus que conhece o futuro, o Deus que sabe o que vai nos acontecer amanhã, o ano que vem, daqui a 10 anos, ou até o final da nossa vida, Ele providencia antes aquilo que é necessário para nós, aquilo que nós vamos precisar. Aleluia! Por isso, esqueceram de recompensar Mardoqueu, colocar no livro das crônicas. E naquele período o rei elegeu um dos seus servos ali a primeiro-ministro de todo o império.
e deu ordem que quando ele entrasse no palácio ou saísse do palácio, todos que estivessem ali em frente ao palácio ou por onde ele passasse, tinha que se curvar diante do primeiro-ministro. Só que aí é um problema para os judeus e também para aqueles que servem a Deus, porque a Bíblia diz para nós nos curvarmos e adorarmos somente a Deus. Glória, aleluia. O servo de Deus, aquele que serve a Deus, não pode se curvar diante de outro Deus, a não ser o Senhor nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia! Então Mardoqueu estava ali, e quando o ministro entrava, ele, do jeito que ele estava, ele permanecia. Quando saía, do jeito que ele estava, ele permanecia, não se curvava. Só que os amigos, agora eu vou lembrar do que ele fala assim, os amigos, entre aspas, né? É um colega nosso, você não sabe. Eu estou falando aqui para meus colegas aqui. Então, os amigos que estavam ali próximos a Mardoqueu, os amigos, entre aspas, observaram que Mardoqueu não se curvava diante de Amã quando ele entrava, quando ele saía do palácio. Glória ao teu nome, Adonai. Então, perguntou a Mardoqueu: por que você não se curva diante do primeiro-ministro? Ele disse: eu sou judeu e as nossas leis são diferentes, nossos costumes são diferentes, e eu não posso me curvar diante de outro ser, a não ser o meu Deus, o Jeová, aleluia, o El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Ou ainda Elohim, que quer dizer Deus Criador. Aleluia! Então por isso não me curvo. E eles pensaram, aí o diabo já coloca o diabo aí já achou uma oportunidade para glória a Deus. Aí foram falar com o primeiro-ministro para ver se Mardoqueu era crente mesmo. Porque talvez se fosse eu, quando eu vou falar com Mardoqueu, não fala não, pelo amor de Deus. Porque era morte na certa. Aleluia. Foram falar para Mardoqueu para ver com Amã, para ver se Mardoqueu sustentava a sua posição de servo de Deus. Aleluia. Para ver se ele sustentava a sua fidelidade ao Deus que ele cria, ou no Deus que ele cria. Ele e Mardoqueu, ou seja, Amã, passou a observar, entrava. Eu vou fazer aqui quem sabe ele entrava olhando, mas o homem de Deus, do jeito que ele estava, ele permanecia. Aleluia. E ele entrava e saía e entrava, e Mardoqueu está lá somente dando glória a Deus. E aí ele investigou: quem é esse cidadão? Disseram: esse cidadão é judeu, é remanescente dos que vieram cativo de Jerusalém para a Babilônia. O rei Ciro havia assinado um decreto para que os judeus voltassem para Jerusalém, mas ele não quis voltar, porque muitos dos judeus não quiseram voltar, ou seja, a grande maioria. Quando Ciro assinou o decreto, apenas 50 mil judeus voltaram, os demais preferiram ficar. Por quê? Muitos deles já haviam casado, se misturado com o povo da terra, constituído famílias, outra coisa.
muitos estavam ricos também, não queriam deixar as suas terras, seu gado, a sua fazenda, não queriam voltar. Entre eles, Mardoqueu era rico. Então, e a mãe ficou furioso. E o diabo colocou no seu coração. Eu não sei bem, o irmão Zezinho, se realmente foi o diabo ou se foi ele mesmo. Que é que você me disse, pastor João? Eu acho que um pouquinho de cada, né? Um pouquinho ele e um pouquinho Satanás, né? Que às vezes não é só, às vezes não é só o diabo. O homem também tem um gênio mau. E o diabo trabalha em cima disso daí. Então, colocou no seu coração a matar a Mardoqueu. E sabendo que ele era judeu, olha aqui a situação. Sabendo que ele era judeu, ele propôs também no seu coração matar todos os judeus que habitavam em todo o Império Persa-Médio. E às vezes eu costumo fazer aqui uma reflexão. Aleluia, está chegando ali minha pensa. Irmãos, ele propôs aqui nessa situação, e eu coloco aqui no meu livro, explico com algumas explicações, que Amã aqui, ele prefigurou a pessoa do anticristo. O anticristo, alguém aqui sabe quem é? Já ouviu falar do anticristo? Anticristo será um governador mundial que irá se levantar na terra após o arrebatamento da igreja. E este governador mundial, chamado Anticristo, claro que aqui é outra, né? Quem sabe Deus nos dá a oportunidade de falar do Anticristo, mas só para dar aqui uma introdução. Ele vai exigir que todos os moradores da terra se curvem e adorem a ele. Irá colocar um sinal nos homens, ou seja, irá marcar os homens com o número 666 na testa ou na mão direita. Quem não receber este número ficará proibido de comprar e também ficará proibido de vender. E aí eu pergunto, irmãos, uma pessoa que não pode comprar e não pode vender, como esta pessoa pode sobreviver? Eu estava pregando em um lugar e alguém falou assim: pastor, eu acho que venderia para o vizinho, para o amigo comprar. Mas se alguém não for fiel ao anticristo, será? Traduzindo, se de repente eu comprar para o casal que está aqui na frente, e for lá e comprar, automaticamente é descoberto. Eu não preciso explicar como é a tecnologia, né, irmãos? Então, ninguém poderá comprar e nem vender. E eu pergunto, irmã que está aqui olhando para mim de blusa branca, uma pessoa que não pode comprar e vender, como ela pode sobreviver? A irmã aqui. Sim. Hã? Não entendi. Blusa preta. Blusa preta, eu fiz assim para acordar vocês. Como é que pode, irmão, uma pessoa que não compra e vende, como essa pessoa pode sobreviver? Não tem. Vai passar fome e vai morrer de fome. Glória a Deus. Então este vai ser o decreto do anticristo. Isto pode acontecer a qualquer momento, mas antes disto, Jesus vai levar a sua igreja para o céu.
Glória a Deus. Então, Amã aqui é a figura do anticristo. Eu comento aqui neste livro. Glória a Deus. Quer ser adorado, se declara a Deus. E aí, como Mardoqueu permaneceu, não adorou, ele criou lá um decreto pedindo autorização ao rei para matar todos os judeus. Ainda bem que ela não estava lá, não era irmão, exceto lá. Então, todos os judeus. Mas se acontecer aqui no Brasil, que não vai acontecer, porque Jesus vai levar a igreja antes. Aliás, vai acontecer, mas eu creio que a igreja vai subir antes. Aleluia. Né? Então, e o rei, Assuero, eu também falo sobre Assuero aqui, mostrando que ele deu um exemplo de um péssimo líder. Ele não investigava, ele simplesmente aquilo que o seu ministro falava, ele assinava e pronto. E assinou, selou com o anel e decretou a morte de todos os judeus. E ele não sabia que a esposa dele também era judia, porque Mardoqueu pediu para ela não falar e ela não falou, né? Nós vemos aqui a fidelidade de uma pessoa. Glória a Deus. E marcou a data, o dia da matança dos judeus. Quando os judeus souberam que iriam todos ser mortos, meu irmão, foi uma lamentação, um clamor. Muitos rasgaram as suas roupas, os seus vestidos, se jogaram, se encheram de pó, de cinza, de barro, e deitavam nas calçadas. E a Bíblia diz que grande e amargo foi entre eles o clamor. Glória a Deus. E quando, aleluia, Mardoqueu ficou sabendo, mandou falar com a rainha, para ela conversar com o rei. Só que ela mandou falar para Mardoqueu que já havia 30 dias que o rei não a chamava em seu gabinete. E na lei dos persas e dos médios, uma mulher não podia, aliás, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, não havia outra sentença senão a morte. E ela disse: olha, já faz 30 dias que eu não sou chamado, então. Aí Mardoqueu mandou falar de volta para ela: olha, quem sabe foi para esse tempo que Deus colocou você aí. Porque Deus, como eu falei agora há pouco, Deus nos dá o livramento antes. E ela então mandou de falar de volta para Mardoqueu: olha, então pede para todos os judeus que habitam na cidade de Suzã para orarem ou para jejuarem durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas moças também vamos entrar hoje, na nossa linguagem hoje, é fazer uma campanha de jejum, 3 dias e 3 noites jejuando. E após os 3 dias eu irei falar com o rei. Glória a Deus. E todos entraram em campanha de jejum e oração. E 3 dias depois ela, se ataviou, vestiu o vestido mais bonito que ela tinha, o anel, se perfumou e se dirigiu ao gabinete do rei. Porque ela foi decidida: se eu morrer, morrerei. A sentença era de morte mesmo, de qualquer forma iria morrer. Só que quando ela chegou, entrou no gabinete, o rei levantou-se da cadeira e estendeu para ela o cetro. E ela pegou na ponta do cetro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E ele disse: minha rainha, pede-me o que queres, e eu te darei até a metade do reino. Oh, glória a Deus! Aleluia! E ela disse: rei, eu vim convidar o rei para um banquete de vinho. Só que nesse banquete eu quero que o rei e também o primeiro-ministro Amã esteja presente. Olha aí a coisa. E aí, já para o dia seguinte,
No dia aí a mãe recebeu aquele convite. A Bíblia diz que naquele dia ele saiu do palácio todo. Oh, glória a Deus, achando que era o cara. Só que quando ele desceu, chegou lá embaixo, que ele ia passando todo inchado, estava Mardoqueu lá. Aleluia, nem se mexeu do lugar. E ele saiu enojado e foi embora. Chegou em casa, contou para sua esposa, para os seus servos, tudo o que ia acontecer, aí o convite que ele havia recebido. E ele estava feliz porque ele é a única pessoa que recebeu o convite da rainha para um banquete de vinho. Porque um banquete de vinho só era oferecido a pessoas muito importantes ou a divindades. E ele então estava se achando, aí que estava pensando que era Deus mesmo. Aí a sua esposa, a Zélia, falou para ele, olha, mas ele falou, mas a única coisa que me deixa chateado, indignado, é que o fulano lá, o Mardoqueu, não se curva diante de mim. Aí ele falou assim, faz o seguinte, faz uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã, bem sedante do banquete, de ir ao banquete de vinho, vai ao palácio e pede permissão ao rei para enforcar Mardoqueu. E depois vai para o banquete de vinho feliz, sem problema. E ele gostou e mandou fazer uma forca de 50 côvados. Só que naquela noite aconteceu uma coisa no palácio. O rei deitou para dormir e não conseguiu dormir, perdeu o sono. Glória! Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo, o rei que chegou lá no palácio e falou assim, ó. Aleluia! Aleluia! Hoje temos uma obra aqui. Temos um assunto a ser tratado nesta noite. Portanto, ninguém vai dormir neste palácio. E o rei, porque o Espírito Santo faz isto. Quantas vezes ele chega de manhã, né, irmã Leninha? De madrugadinha e fala, Lenira, é hora de levantar para orar, para conversar comigo. Muitas vezes nós, aí não é Lenira, sou eu, às vezes nós viramos para o outro lado da cama e mais tarde, Jesus, daqui a pouco eu levanto para orar e aí amanhece o dia. Aleluia. Mas lá no palácio não foi assim não. O rei não conseguiu dormir. E aí mandou trazer os livros da crônica e mandou que fosse lido o livro das crônicas. E começaram a ler. Foram lendo. Quando estava amanhecendo o dia, sei lá, na minha imaginação, 5 horas da manhã, lendo a passagem, estava escrito: e Mardoqueu descobriu que os eunucos iriam matar o rei, e ele avisou o rei através de Esther, e investigou-se o caso e constatou que era verdade, e os 2 eunucos foram enforcados. Aí o rei levantou, opa, para aí. Que recompensa foi dada a Mardoqueu por ter salvado a minha vida? Aí responderam, rei, nenhuma recompensa foi dada a Mardoqueu. Nisto, Amã estava entrando no palácio para pedir a permissão para enforcar Mardoqueu. Amã estava entrando no palácio e o rei perguntou, quem está no palácio? Amã, deixa eu entrar. Quando Amã chegou na presença do rei, então o rei perguntou, Amã, o que eu devo fazer, ou que deve ser feito ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã pensou, sou eu. Sou eu. Sou eu que. Então ele pensou, bom, é a minha vez. Só olha, ó rei, ao homem cuja honra o rei se agrada, pega esse homem, vista neste homem as vestes que o rei acostuma vestir. Ponha na cabeça deste homem a coroa do rei. Ponha na mão deste homem o anel do rei, o sapato que o rei costuma dar montado ou calçado, e um dos cavalos do rei que o rei costuma dar montado. Monte este homem neste animal, e um dos ministros, um dos maiores ministros do império, puxe esse homem por toda a praça da cidade de Suzã, e este ministro grite bem alto para que todo o povo possa ouvir, dizendo: assim se faz com o homem de
de cuja honra o rei se agrada. Assim se faz com o homem de cuja honra o rei se agrada. Oh, glória a Deus! Aí o rei imediatamente, então faça tudo isto que você acabou de falar. Com Mardoqueu, e não deixa cair uma só palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! A mãe saiu dali decepcionada. Irmão, aquele homem ou aquela mulher que o rei se agrada, não mexe não, não toca não, porque se o rei se agrada, pode ser que a coisa se inverta. Eu não vou contar aqui testemunho, porque senão pode ser que eu esteja me gloriando, não vou pular. Mas não era para eu estar mais aqui. Alguém já preparou para me matar aí, mano. Só que o cidadão não está mais aqui, eu ainda estou aqui dando glória a Jesus. Aleluia. Então ele desceu, aí foi lá, pegou o Mardoqueu. Agora imagine, aí é um pensamento meu, Mardoqueu lá sujo, a roupa rasgada, cheio de cinza, descalço, cabeludo, cabelo, né? Lá no passado a gente usava o cabelo assim. Alguém, você não, só o Caçumata aqui, mas ele não usou não, porque né, não dava para fazer no cabelo dele, mas no meu dava de fazer aquele cabelo. Hã? Era Black Power. Isso. Aleluia. Aleluia. Ele estava lá, aquela bambaia, e ele pegou, e eu imagino, irmãos, que teve que levar o homem, dar um banho, porque o homem estava sujo, mas era um homem de cuja honra o rei tem que dar um banho. Aleluia! Tem que dar um banho! Glória a Deus! Tem que lavar a estrada! Aleluia! Tem que dar um banho, quem sabe fazer um penteado, ou até, né? Legal no cabelo, penteado, ele tinha uma barba. Naquele tempo lá gostava de criar a barba nele, mas tinha que deixar bonitinha, né? Porque é o homem da honra do rei. Vestindo este homem a roupa que o rei acostumava a vestir, colocou a coroa do rei, o anel do rei, o sapato do rei, o cavalo que o rei costumava andar montado, e agora ele, Amon, que foi ao palácio pedir para matar aquele homem, agora pegou aquele animal e saiu puxando pelas ruas da cidade e gritando dizendo: assim se faz com o homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se faz com o homem de cuja honra o rei se agrada. Oh, aleluia! Aleluia! E andou, desfilou por toda a praça da cidade, das ruas, e depois voltou, colocou o homem lá com bastante cuidado, delicadeza, porque se machucasse o homem, aí ia bater de frente com o rei. Voltou, chegou em casa, aí contou para sua esposa, para os seus servos, o que havia acontecido, e alguém falou assim: olha, se este homem é judeu, toma cuidado. Toma cuidado. Porque uma coisa é, irmão, Deus avisa antes.
Mas o diabo só avisa depois. Já precisa ver depois. Põe a pessoa no precipício. Depois que a pessoa já está caindo, isso aí, você vai morrer. Não tem mais o que fazer. Quando ele estava contando, chegou o servo de Esther. Olha, a rainha mandou buscar o ministro para ir para o banquete. Eu vou correr aqui. Aí ele foi, chegou no palácio, para o banquete. E na hora do banquete, o rei estava inquieto. Aí perguntou: minha rainha, qual a tua petição e qual o teu requerimento? E aí, irmãos, nós poderíamos falar que nesta noite, né, o Espírito Santo está dizendo para você: qual a tua petição e qual o teu requerimento? Ai, caralho! Pede-me daí até a metade do reino! E ela disse, traduzindo aqui: a minha petição é pela minha própria vida, e o meu requerimento é pela vida do meu povo, porque nós somos decretados para morrer. Aí o rei se assustou. Ele levantou da cadeira e disse: mas quem fez isso? E ela apontou, cara a cara, este aí, este malvado, este criminoso. Aqui sou eu que estou aumentando aqui, viu? Este assassino. Aleluia! Aleluia! Esse infeliz! Aleluia! O primeiro-ministro! Aleluia! Aí o rei levantou, ficou indignado, porque ele já tinha perdido uma esposa em um banquete, e agora em um banquete estava aí para perder a segunda esposa. Imagina, e agora? Levantou, foi lá no jardim, dá uma volta ali, lá. Enquanto isso, a mãe sabia que a coisa não ia ficar boa para ele. Eu não sei de que forma, porque ele deitou lá sobre ela. A rainha estava sentada no divã. Para quem não sabe, estava fazendo aqui um sofá. Para 2 ou 3 pessoas, ela estava sentada. E ele se curvou sobre as pernas dela. Não sei. Só que nesse intervalo o rei está voltando lá do jardim. Ele está debruçando sobre as pernas da rainha, mas para pedir à rainha para não deixar o rei matá-lo. Porque o cidadão, na hora de matar os outros, mata sem dó, sem compaixão. Mas na hora que chega a vez dele, aí ele quer pedir misericórdia. Ele se curvou sobre as pernas da rainha. Só que o rei entendeu diferente. Porque dura coisa, disse Paulo, é cair nas mãos do Deus vivo. O rei entendeu que ele estava querendo forçar a rainha. Vou usar a palavra de hoje, estrupar. Aí o rei voltou e disse: que é isso? Além de querer matar a minha esposa, ainda quer forçá-la, estrupá-la na minha presença. Aí é do rei. Aumentou. Forçar, estrupar minha esposa na minha presença. Aí Arbona, um eunuco do rei, disse: o rei, ele mandou fazer uma forca de 50 côvados aqui ao lado do palácio para enforcar a Mardoqueu. O rei: então pegue ele e enforque nessa forca, na forca que ele preparou para enforcar a Mardoqueu. Vocês entenderam, irmão? Então Mardoqueu fez um investimento, e ele fez aquele investimento sem esperar a recompensa. Quando nós investimos na obra de Deus, irmão, podemos investir, irmã Elira, na obra de Deus. Podemos investir, irmão Taxinata. Desculpa que a gente vocês falam que eu sou índio, então não tem problema não. Posso falar a linguagem da tribo. Glória a Deus. Então, posso falar errado, né? Índio fala errado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então pode investir na obra de Deus.
Porque no momento oportuno você vai ter a sua recompensa. Quem sabe, irmã? Aqui tá. Irmã Bia. Quem sabe a irmã Bia tem feito um investimento e até agora não aconteceu nada. Quem sabe Deus até tem usado alguém para fazer uma promessa. Mas esta promessa está demorando. Continua investindo, irmão. Continua investindo. Mas ninguém está sabendo que eu estou investindo. Ninguém está sabendo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo o meu trabalho, o meu esforço, o meu investimento. Não tem problema. Você está investindo no tesouro do rei. Invista no tesouro do rei. Se você investir no meu tesouro ou no tesouro do bispo Alex, com certeza a gente vai gastar. E talvez você não vai ter recompensa. Eu não sei se vai ter, não. Porque vai no meu. Falando até o nosso idioma, na minha conta, se vocês colocar na minha conta, se vocês der para mim, não sei se eu vou poder recompensar. Eu não sei se o Zezinho pode recompensar. Eu não sei se o bispo Alex pode recompensar. Eu não sei, não sei, talvez. Sim, talvez não. E você pode até se decepcionar. Se você está investindo no homem, você pode se decepcionar. Porque o homem é falho. Todos nós homens somos falhos. É forte. Podemos decepcionar você. Porque perfeito só tem um, que é Jesus. Nós somos falhos. Então se você... eu sou crente por causa do pastor Antônio. Eu sou crente porque eu gosto muito do bispo. Eu sou crente porque o bispo é muito bem. Você pode se decepcionar. Agora, se você está aqui por causa de Jesus, pode ter certeza que você não vai se decepcionar nunca. Aleluia. Tudo que você fizer, você será recompensado. Glória a Deus. Por isso eu disse: investir no tesouro do rei. Glória a Deus. Aleluia. Nunca seremos decepcionados. Meus queridos irmãos, aleluia. Eu acho que a minha hora já foi, né, bispo? A minha hora já foi. Mas continuemos com esta palavra. É uma palavra de reflexão. Na verdade, do meu coração, eu gosto de chegar aqui e sapatear, fazer um movimento e tal. Mas cada um de nós temos um dom diferente. O meu dom é escrever. Eu escrevo livros, né? Inclusive, você não pode sair daqui sem comprar um livro meu desta noite, tá bom? Aproveitar aqui, vendeu o meu peixe, né? Na porta ali, não se levar um livro não. Então, mas eu escrevo livro. Deus me deu essa... Eu nem sabia que eu sabia escrever. Foi uma coisa que aconteceu por acaso. Eu fui dirigir uma igreja devido à necessidade da igreja, eu resolvi escrever uma apostila para distribuir entre os irmãos e pedir uma oferta para reformar a igreja. E comecei a escrever e não parei mais. Glória a Deus, Senhor. Comecei a escrever e não sabia que eu sabia, né? Comecei a escrever três folhas, escrevi. Eu tenho 9 livros assim, começados, né? Então, quando eu paro para escrever, é complicado, porque aí eu fico 15 horas, no mínimo, direto escrevendo, né? Escrevendo. Então aí não tenho tempo para nada. Então eu estou orando a Deus para terminar o versículo que eu estou escrevendo agora, porque para eu voltar a trabalhar, né, irmão Zezinho? Para eu voltar a trabalhar, né? Glória a Deus. Alguém que tem que trabalhar. Então, mas existem irmãos que têm o dom de outros dons
porque Deus deu vários ministérios para a edificação da igreja. Então, cada um trabalha com a ferramenta que Deus deu. Como eu falei aqui, no início a gente, às vezes quando eu ia pregar, a gente sapateava, pulava, mas hoje eu nem aguento mais. Hoje eu tenho que ficar aqui, sabe? Né? Se eu fizer movimento aqui, é perigoso para vocês terem que me levar para o hospital. Então eu tenho que ficar aqui somente pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que conta com a oração desta igreja. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Todo-Poderoso, né? Mashiach Yeshua, o Cristo, glorioso Filho de Adonai, o nosso Yahweh e Yahvé. Deus usou a vida do seu servo poderosamente. Não uma palavra revelada para nossas vidas, não é? Nós recebemos aqui hoje o maná dos céus espiritual, que nos edifica, nos fortalece, nos santifica pela sua santidade do Eterno, através de sua palavra, do seu servo, nos torna justo pela sua justiça, nos torna cheio de graça pela sua graça, e cheio de conhecimento pelo seu conhecimento do Eterno. Eu glorifico a Deus. Não o conheço, mas estou vendo aqui. Mas o Espírito que está sobre a igreja, que está sobre nossas vidas, testifica, né? E aqui está o livro do servo do Senhor. Os irmãos que estiverem interessados, ele vai estar lá na frente. Você pode tomar posse do livro. Os ministérios escatológicos no livro de Esther. Pastor Antônio Inácio da Cruz. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, falar algo importante sobre a questão do livro. Tem livros de homens e mulheres de Deus. Eu, pastor Tenório, lá atrás, quando eu era obreiro, há 20 anos atrás, eu tinha um certo bloqueio sobre livros escritos de homens de Deus e mulheres de Deus. Você vê, irmãos, que o próprio Espírito de Deus, ele coloca dentro de você conhecimento, entendimento, sabedoria. Sabemos que o maior livro é a palavra do Eterno, mas através da palavra do Eterno, pelos seus servos, tem mistérios que o Senhor revela através daqui. Então, quando o Espírito de Deus falou comigo, tirou totalmente esse bloqueio. Minha esposa, ela tem alguns livros em casa. Então, além da palavra, nós temos que também esmiuçar outros conhecimentos e experiências através dos seus servos e suas servas. Bem-aventurado é aquele e aquela que o Senhor dá este dom de poder desvendar mistérios que só os servos e as servas vivem no seu particular com Deus. Amém? Então, você que tem as condições, que pode, não se acanhe, vá lá, adquira o livro. Aleluia. E comece a esmiuçar também conhecimentos, né, que é importante, e a fé. Amém, irmãos? Amém. Então, nós recebemos o conhecimento do Pai, aqui através do seu servo, homem de Deus, louvado seja o Senhor. E coisas maiores o Senhor ainda já fez na sua vida, e ainda está para fazer. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos receber a bênção apostólica. Louvado seja o Senhor. Aqui nesse ministério, irmãos, não podemos reclamar do que? Nós temos palavras do Eterno. Aqui tem homens e mulheres de Deus que têm palavra de conhecimento, de sabedoria, com poder e glória,
porque a palavra ela salva, santifica, justifica, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Não podemos reclamar, porque nós temos palavra de Deus aqui. Louvado seja o Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga que a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus reine em nossas vidas, reine em nossas casas, em nossa parentela, em nosso país, no nosso ministério e em Jerusalém, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. Vão em paz em nome do nosso Salvador, o Mashiach, o Cristo Jesus. Amém.